Queres começar a investir e não sabes por onde começar? Eu neste vídeo vou-te explicar todos os passos que tu tens que passar para conseguires então investir e ter uma boa experiência de investimento. Neste vídeo vou passar por 3 tópicos que eu acho que são importantes e que tu não podes perder. O que leva a maior parte das pessoas a investir é muitas vezes ter dinheiro parado no banco e não ter forma de rentabilizar o dinheiro parado, ou então ter familiares ou amigos que comentam connosco a dizer que tiveram boas experiências e acaba por também trazer alguma confiança para que possamos começar a investir também. Mas muitas vezes o que nos esquecemos é que nem todos temos o mesmo perfil de investidor, nem todos temos os mesmos objetivos financeiros que o nosso investimento e não podemos usar uma regra standardizada para todos nós em nível de investimento. O perfil do investidor é o primeiro passo que tu tens que dar. Tens que perceber qual é que é a tolerância que tens ao risco e também quais é que são os investimentos que podes fazer de acordo com aquilo que para ti é o limite máximo de dor, ou até pode nem sequer existir, consoante também o produto ou o investimento que tu queres fazer. O segundo passo é conhecer as classes de ativos existentes e os instrumentos financeiros. Isto quer dizer o quê? Quando tu estás a investir num ativo, tu podes recorrer a vários tipos e várias formas de exposição ao mercado. E se tu souberes, se tiveres um bom conhecimento das várias ferramentas, dos vários instrumentos financeiros que existem, tu vais conseguir tomar uma decisão mais alinhada com aquilo que é o teu perfil de investidor. Vou-te dar um exemplo. Imagina que eu quero ganhar exposição ao S&P. A forma mais comum que nós temos é investir por via do ETF, mas não é a única forma, existem mais maneiras de o fazer. Eu posso recorrer, por exemplo, a derivados. O que é um derivado? Eu posso recorrer, dentro da classe dos derivados, a futuros, a CFDs, a opções. Tudo isto pode estar certo na medida em que, se eu conhecer o meu perfil de investidor e se eu conhecer também o instrumento em que eu estou a usar e para a finalidade que eu quero usar, não há nenhum mal e não há nenhuma abordagem mais certa ou mais lucrativa do que outra. Podes sempre também, e não obstante, usar formas híbridas, onde tens, por um lado, investimentos mais de médio e longo prazo, de uma ótica mais passiva, e por outro lado, tens investimentos mais de curto prazo, onde tu, por via de ETFs, se calhar não é muito interessante para ti, então recorres aos derivados para apanhar oportunidades de curta duração. É importante saber qual é que é o teu perfil de investidor, é importante ter conhecimentos, pelo menos os conhecimentos base do que é que se trata as classes de ativos, o que é que são instrumentos financeiros e a partir daí começas a desenhar o teu caminho. Ao longo deste caminho é importante ao mesmo tempo também perceberes se estás a caminhar na direção correta, se o portfólio que tu estás a montar se está num bom caminho e para isso a única forma que tu vais conseguir fazer é através de métodos quantitativos e qualitativos para medir o teu desempenho. É muito vago eu dizer que no final de um ano consegui uma rentabilidade de 20%, enquanto que a outra pessoa conseguiu uma rentabilidade de 30% e eu dizer que a outra pessoa teve um melhor desempenho do que o meu portfólio. Isso é errado. Porquê? Todos nós temos diferentes tipos de composições de portfólios. Lá está. E voltando ao primeiro passo que eu falei neste vídeo, o perfil de investidor é aquilo que importa. Se eu tiver maior aversão ao risco, se eu quiser expor períodos de maior volatilidade o meu portfólio, então eu obviamente que vou escolher investimentos mais conservadores, menos arriscados na medida em que o meu dinheiro não flutua tanto. E nesse mesmo portfólio eu posso ter uma rentabilidade boa ou até melhor do que aquele que tem uma rentabilidade no final do ano superior, porque essa outra pessoa pode estar a assumir mais risco e não está a conseguir espremer ao máximo do risco que está a assumir. Por isso, há métricas em que tu consegues avaliar o teu desempenho, consegues ter em função do risco, ou seja, nos mercados nós assumimos sempre o risco como o desvio padrão e com base no desvio padrão, com base no risco em que tu estás a assumir, tu consegues perceber se conseguiste ou se foste produtivo, se foste eficiente na gestão desse risco face ao retorno que conseguiste no final daquele período. Não é preciso ser apenas um ano, pode ser semanas ou meses, consoante a análise que tu estás a fazer. A juntar a isto, consegues também depois perceber quais é que são os períodos de drawdown, ou seja, quando é que o teu portfólio, quando chega ao máximo histórico, qual é que é a média de correção que normalmente o teu dinheiro fica exposto. Consegues perceber também qual é que é, em termos
estatísticos, qual é que é a tua taxa de acerto, consegues ao mesmo tempo também perceber a volatilidade do teu portfólio em comparação com um benchmark, ou seja, vamos imaginar que o teu portfólio é um portfólio somente de ações e são ações principalmente cotadas no S&P, então tu vais usar o S&P como benchmark e tens uma medida que é o chamado beta, em que consegues comparar o teu portfólio em função com esse benchmark. Mas não é a única forma de o fazeres, podes fazer também um portfólio com base trading, podes fazer um portfólio híbrido, lá está, mais uma vez, volto a dizer, tudo depende muito da nossa apetite pelo risco, tudo depende também do nosso perfil de investidor. Por isso, este vídeo serve para dar o kick-off desta nova saga e esta aventura que estou aqui a fazer alguns vídeos para o YouTube na vertente mais didática e para também desmistificar alguns conceitos que por vezes são pouco abordados ou até um bocado complicados para ser mais fácil para entenderes. No final deste vídeo ainda vais poder fazer o download de uma folha onde poderás responder a um conjunto de perguntas sobre o teu perfil de investidor e no final vais conseguir perceber se tens maior apetite pelo risco, se tens menor apetite pelo risco e perceber também depois qual é que são as classes de ativos e instrumentos que tu deves ter mais exposição com base na tua tolerância ao risco. Espero que tenhas gostado. Este é o primeiro vídeo, portanto ainda é um pouco estranho, mas convido a subscreveres o canal e também a pôr um gosto.